E hoje não falaremos de notebooks, o assunto são os mini PCs do AliExpress. E aqui eu trouxe para vocês o Chatray G2, um mini PC gamer muito interessante pelo seu custo-benefício e design. Aqui nós temos um hardware de notebook, só que em um mini PC. No processador a gente tem o i7 12700H, mas você pode escolher até o i9 12900H. Já no chip gráfico a gente tem aqui a RTX 3050 Ti. Isso porque eu selecionei na compra a RTX 3050, mas o vendedor enviou a RTX 3050 Ti. Eu não sei se foi sorte, mas eu não vou reclamar. Já no armazenamento e memória RAM, você pode comprar sem nada e instalar você mesmo, ou selecionar entre várias capacidades já antes da compra. Como ele usa hardware de notebook, eu comprei sem nada e instalei eu mesmo 32 GB de RAM, né? DDR4 3200 MHz. Ele usa memória de notebook, então foi tranquilo para mim. E além disso, a gente tem aqui dois slots M2, então eu instalei dois SSD M2, um de 1 TB e outro de 2 TB, ambos padrão NVMe. E quem tiver interesse em adquirir o seu mini PC, pessoal, igualzinho a esse aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o vendedor, junto também com o link para a nossa comunidade de promoções, o boletano.com. Lá você tem promoção de notebook, smartphone e TV todo dia. E antes da gente começar essa análise, um aviso importante sobre a segurança de vocês, pessoal. Tomem cuidado que estão ocorrendo muitas tentativas de fraude, tanto aqui no YouTube como outras redes sociais, de pessoas tentando se passar por criadores de conteúdo, certo? Tentando aplicar golpes. A única rede social que eu uso para trocar mensagem com vocês é o meu Instagram, @danferreiratech, tá? Então tomem cuidado com quem vocês estão conversando, né? Porque tem a mesma foto, um nome de usuário parecido, que é a pessoa. Peçam para mandar áudio, peçam para mandar foto, certo? Peçam para mandar vídeo. Qualquer tipo de verificação extra quando vocês estiverem conversando com alguém que vocês acham que é o criador de conteúdo que vocês seguem, tá? Cuidado, que não é porque que você recebeu uma mensagem que você ganhou um prêmio, que existe um prêmio ali envolvido, tá? Aviso dado, bora para análise. Mas enfim, voltando ao mini PC, ele custou R$ 3.500, demorou por volta de 20 dias para chegar, né? Mas vale ressaltar que ele veio em duas caixas separadas, uma com a fonte e outra com o mini PC. Então não se assuste se chegar uma caixa primeiro do que a outra. E felizmente eu não paguei nenhuma taxa a mais, ele passou direto. De acessórios, a gente não tem muita coisa. Ele vem com alguns parafusos para você prender o mini PC na base, os cabos para o armazenamento de 2 polegadas e meia e, por fim, a sua fonte de 150 watts. Infelizmente, eu não recebi um manual de instruções, mas eu vi que teve gente que recebeu. O G2 vai ter um design bem gamer, obviamente com RGB na sua parte frontal, né? RGB esse que infelizmente não é controlável, ou se é, eu não encontrei como. O corpo tem construção em plástico, com exceção da grade vermelha, que é em metal. Não vai ter aquele acabamento refinado, mas eu até me surpreendi no final, achei que seria até pior. No peso, ele vai ser bem mais leve do que um notebook gamer tradicional, com 1,4 kg, até porque aqui não temos, né, tela, teclado, né, bateria, alto-falantes, enfim, né, serão muitos cortes, dando tranquilamente para levar na mochila, né, até porque ele tem apenas 31 centímetros de altura, 4 centímetros de largura e 23 centímetros de comprimento. Aqui na parte da frente você tem o botão de ligar, né? Não é um botão ruim, tem um bom clique. E também já começamos a ver as primeiras opções de conectividade. Aqui na frente temos duas portas USB 2. E na parte de trás temos duas portas HDMI, uma controlada pela RTX 3050 Ti, outra pela Intel Iris, porta de rede de 2.5 GB, 4 portas USB 3, entrada para fone e para microfone e até porta USB-C com suporte a vídeo. Agora, pessoal, essa porta aparenta não ser Thunderbolt, eu não consegui confirmar, apesar dele mencionar Thunderbolt na BIOS. E além disso, temos conexão Wi-Fi 6 Intel e também conexão Bluetooth. Ou seja, para o mini PC a conectividade está excelente, dá até para brincar conectando mais de um monitor. Só faltou aqui um leitor de cartão de memória. A parte de dentro é muito fácil de acessar, você remove só dois parafusinhos e a tampa já sai. É só um pouco chato para encaixar de novo, aí dá um pouco de trabalho, mas para remover é bem tranquilo. E aqui na placa-mãe vocês vão ter dois slots M2, um padrão NVMe e outro que suporta tanto SATA como NVMe, dois slots RAM, ambos DDR4, e também espaço para adicionar um armazenamento de 2 polegadas e meia na tampa.
Por fim, nós temos a fonte, que é igual à fonte do notebook, né? É uma fonte externa que pesa 450 gramas com potência de 150 watts. Que deveria ser até mais, mas já já a gente fala mais dela. Depois do hardware instalado, eu segui para a instalação do Windows. E aí eu tive até uma boa surpresa. O Windows já estava ativado, tá? Eu não precisei ativar. Ou seja, essa placa-mãe talvez já tenha sido usada em outro PC, ou então o vendedor deu aí essa chave de brinde. Mas enfim, aí pelo menos a gente teve essa coisa boa. Mas depois veio a parte complicada, que foram os drivers. Infelizmente, eu não consegui instalar sozinho manualmente. Mesmo selecionando o driver certo, eu tinha blue screen em algumas situações a depender do dispositivo. Então eu tive que pedir os drivers ao vendedor, que depois de alguns dias finalmente me mandou. Então teve aí essa dificuldadezinha. Mas antes de começar os testes, vejam como a BIOS desse mini PC é bem interessante. Essa aqui, pessoal, é a famosa BIOS desbloqueada, ou seja, o fabricante não esconde de você as opções. Então tem muita coisa que dá para mexer aqui. A maioria delas, vou ser sincero para vocês, eu nem sei o que que faz, é muito complexo. Mas uma coisa eu sei fazer, que é mudar o power do processador. E claro que eu ia fazer isso, né, pra gente ter mais potência ainda. E aí entramos no primeiro teste, né, justamente o teste de renderização para a gente ver até onde o processador vai. De fábrica, o i7 12700H desse mini PC veio só com 45 watts de power, que é pouco para esse processador. Mas aí eu consegui mudar para 60 watts na BIOS. E mudando para 60 watts, ele já melhorou bastante o desempenho. Talvez dê até para vocês conseguirem aqui arrancar mais power ainda desse processador. Mas aí tem que mexer mais a fundo nessa BIOS, que o máximo que eu consegui realmente foram 60 watts. Já em renderização de vídeo, quando a gente tem o processador e o chip gráfico trabalhando em paralelo, eu não consegui finalizar o teste. O editor simplesmente ficou fechando o tempo todo. E aí foi que eu descobri, pessoal, que esse mini PC tava com algum probleminha. Pois é, pessoal, infelizmente a minha fonte veio com defeito, ela não estava conseguindo entregar a potência máxima necessária, então vários jogos e aplicações estavam fechando do nada, né, dando crash por causa do pico de consumo de energia. Então, para dar continuidade aos testes, eu tive que fazer undervolt na RTX 3050 Ti. Para quem não sabe, quando você faz undervolt, você pode reduzir o consumo de energia a depender da situação. No caso do undervolt do chip gráfico da RTX 3050 Ti, você consegue usar uma tensão mais baixa e então diminuir o power e, consequentemente, reduzir o consumo de energia, que aí vai deixar a fonte com mais folga. Feito o undervolt, eu praticamente não tive mais problemas de crash. Teve jogo que eu deixei até rodando de um dia para o outro, literalmente 12 horas seguidas, e realmente não deu mais problema. Eu tive que ser, infelizmente, um pouco agressivo em alguns casos, mas com o undervolt eu finalmente consegui rodar todos os testes. Agora, pessoal, independente de você receber essa fonte com problema ou não, eu percebi que ele tem um consumo, às vezes, que passa dos 150 watts. Então, uma fonte de 150 watts aqui, na verdade, é pouco. Era para ele ter uma fonte de pelo menos uns 180 watts para que a gente tivesse aí alguma folga. Então, realmente, esse mini PC foi feito com um pouco de corte de custo a mais. É uma pena que nenhuma das fontes de notebook que eu tenho aqui disponível no estúdio tem o mesmo conector, desse mini PC, senão eu teria como testar uma fonte mais potente. E eu também estou sem os adaptadores aqui, mas a gente vai resolver isso no futuro. Então, todos os testes, pessoal, foram aqui executados com undervolt, senão eu não ia conseguir executar. Outro ponto importante é que no material de marketing desse mini PC, se é que a gente pode chamar disso, é divulgado que a RTX 3050 ou 3050 Ti pode chegar até 95 watts de power. E em nenhum momento eu vi isso acontecer, mas também, como minha fonte é mais fraca, eu não sei nem se eu conseguiria. Mas é aquela coisa, para segurar a 3050 Ti aqui com 95 watts, ele teria que ter tanto uma melhor refrigeração, como também uma fonte mais potente. Mas tirando esse avalanche de problemas, né, supostamente causados aí por essa maravilhosa fonte, e eu até espero que seja só ela o problema mesmo, ele ficou acima dos notebooks RTX 3050 e bem próximo dos notebooks RTX 3060 mais fracos nos nossos testes aqui, né, nos nossos benchmarks, nos jogos. Ou seja, pessoal, em questão de desempenho nos jogos, ele realmente entrega, ele teve um desempenho bem satisfatório. Mas é aquela coisa, jogar não é só FPS, tem outros aspectos que também são importantes. E aqui nós temos dois probleminhas, né, além dos outros. Primeiro que a refrigeração dele não é tão boa assim.
Quando o undervolt da RTX 3050 Ti é removido, ele vai ficar com a clássica temperatura dos notebooks gamer de 90 graus no processador e 80 no chip gráfico. Por sorte, eu consegui gravar um clipe para vocês antes do jogo fechar sozinho, né, pelo alto consumo de energia devido à fonte bichada. Mas durante o vídeo vocês verão que esse mini PC vai ter temperaturas mais baixas em algum dos clipes aí que eu tô mostrando. Isso porque alguns jogos eu só consegui rodar com undervolts. Se eu tirasse o undervolt, o jogo fechava. Então, nesses jogos que eu estiver sinalizando que está com undervolt, ele vai ter temperaturas mais baixas, mas não serão as temperaturas reais, já que ele estará com undervolt e undervolt reduz o consumo de energia. Então, levem a temperatura aí do CSGO como uma temperatura de referência, né? No CSGO tem o undervolt e aí sim ele mostrou a sua verdadeira temperatura. Outra questão relacionada à refrigeração é a curva das ventoinhas, pessoal, que é muito ruim. Ele dispara as ventoinhas por qualquer coisa sem necessidade. Ele não foi bem otimizado nesse ponto, ou seja, você tá ali navegando na internet, do nada ele dispara as ventoinhas, né, ficando relativamente barulhento. Então ele não será aquele mini PC silencioso, nem no uso básico, nem no uso pesado. E infelizmente eu não achei na BIOS como alterar essa curva da ventoinha para ver se eu deixava um pouquinho mais silencioso. Mas é aquela coisa também, pessoal, é tanta opção nessa BIOS que pode ser que realmente tenha como você mexer. O que é uma pena, porque um mini PC é bem mais fácil de refrigerar que um notebook. Vejam que inclusive a solução de refrigeração dele é bem simples, mas como ele fica em pé, acaba segurando, né? O que não acontece com o notebook, que é todo abafado se você não usar uma base de refrigeração. No mais, essa foi minha primeira experiência com o mini PC da China. Aqui nós temos os dois mundos dessa compra da China, né? Eu tive aqui as duas experiências, tanto a experiência de ter um produto bem diferenciado, um produto custo-benefício, um produto único, que geralmente a gente só encontra na China, mas ao mesmo tempo nós temos a parte ruim de tudo, que é a dificuldade de suporte, a dificuldade de garantia. Pelo menos o meu caso aparenta ser apenas a fonte do problema, então não é o fim do mundo. Mesmo que o vendedor não consiga me enviar outra fonte, eu posso comprar outra que não vai ser muito caro. Mas eu vi que teve mais comprador que relatou essa questão. Não foi a maioria, tá? A maioria tem falado positivamente desse mini PC, mas eu vi que teve mais uma pessoa além de mim que também recebeu com esse problema da fonte, né? Ele falou nos comentários dele que o jogo tava fechando toda hora, que provavelmente é o mesmo problema que eu tive. Então, se a gente colocar de lado esse probleminha da fonte, que é um pouco chato, eu diria que esse mini PC é um mini PC ok. Não é assim absurdamente caro pelo hardware que oferece, tem uma boa conectividade, é bonitinho, é compacto, é leve. Então, assim, se você é aquela pessoa que tem um conhecimento mais avançado, gosta de arriscar, eu acho que é até uma boa, tá? Mas se você é aquele usuário que gosta de comprar o computador, já conectar e sair usando, não quer complicação, gosta de garantia, gosta de suporte, com certeza esse mini PC não é para você. Agora, já adiantando aqueles clássicos comentários do pessoal que não sabe a diferença de um mini PC para um desktop e não sabe a diferença de um notebook gamer para um desktop, sim, ele vai ser um pouco mais caro do que você mesmo montar o seu desktop aqui no Brasil. Até porque a versão mais barata desse mini PC vem sem nada dentro, né? Vem sem a memória RAM e seu armazenamento, aí você tem que gastar com isso, além de tudo. Se você for comprar um desktop RTX 3050, você vai conseguir montar um com mais ou menos o preço dele, só que já com memória RAM, já com armazenamento. Isso sem pesquisar muito, tá? Eu só pesquisei em uma dessas lojas de PC mais famosas. Mas aí eu adiciono o comentário. Lembrem que a proposta de um mini PC é diferente da proposta de um desktop. Ele é muito mais compacto, logo ele será mais caro. São mundos diferentes. É a mesma coisa de você comparar um notebook com um desktop. Tem muita gente que adora fazer essa comparação, sendo que você não vai levar o seu desktop, o seu monitor nas suas costas dentro de um avião, tá? Então são produtos diferentes. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e, claro, acessar o boletando.com para não perder nenhuma promoção. Um abraço.